Boa tarde, queridos jovens, meus amados da Igreja Central. É um prazer enorme olhar vocês daqui. Já faz um tempo que eu não venho aqui, mas toda vez que eu venho é como se fosse a primeira vez. Eu sinto o peso do recado que o Senhor tem para mandar para todos nós. Eu queria orar antes da gente começar. Pode ficar sentado mesmo, vamos orar. Deus querido, nós estamos aqui para te prestar louvores, para honrar o teu nome, para bendizer. Querido, nós somos imperfeitos, mas temos o desejo no nosso coração de prestar um culto perfeito, que suba, Senhor, com aroma suave. Portanto, querido, que Ele expresse aquilo que os nossos corações desejam expressar, que é o desejo de te servir, de te conhecer e de te honrar. Receba, por favor, Senhor, nesse momento, o meu louvor, a minha gratidão, mas a gratidão de todas as pessoas, o louvor de todas as pessoas, porque temos consciência que hoje o Senhor é o espectador e cada um de nós somos os seus adoradores. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Povo de Deus, vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo. É mais ou menos assim. Há um tempo atrás, os meninos me disseram assim, eles me convidaram para ser a conselheira dos jovens da Igreja Central de Goiânia. Pensa, é uma responsabilidade um tanto grande, porque a gente não inventa o que dá para os outros, a gente dá o que tem. E por mais que você tente, só num momento ou no outro, o que vai aparecer é o que existe na íntegra. E quando se trata de aconselhar e de colocar para o outro a vontade de Deus, se torna difícil em muitos aspectos, principalmente se você tomar essa função para si. E eu quero de público agradecer a confiança a vocês, porque dessa forma, a minha vida espiritual tem que estar nas mãos do Senhor, porque eu não posso dizer de mim para o crescimento de nenhum de vocês. Mas dentro da vontade de Deus, aquilo que couber, eu tenho certeza que Ele vai usar cada um de nós, e até a mim, imperfeita da forma como somos, para que o caminho seja seguido. E eu começo dizendo que o PC, o Roberto e o Thiago, eles me encontraram e falaram: olha, você vai fazer o primeiro sermonete do nosso primeiro JA como conselheiro jovem. E eu tinha pensado num monte de coisas, já tinha esboçado algumas coisas. Quando foi ontem à noite, à tarde, o Thiago me mandou uma mensagem dizendo assim, que era para eu preparar, se estava de pé, e que que seria cantada uma música. E eu fui escutar a música. e assim, eu não me preocupo exatamente, porque assim, todas as vezes que o Senhor me pede para passar a mensagem, Ele manda a música. Eu acho muito importante. E eu fui escutar a música. Ela não me inspirou. Eu liguei para o Thiago, aí daí eu falei com Deus, não entendi mesmo. Mas no final eu entendi. Por quê? Primeiro que Ele nunca permitiu que a música que fosse cantada, onde é falada a palavra que para Ele é de sine qua non importância, a música que não quer não vai ser cantada, eu não me preocupo com isso. Mas existe um motivo, o título, o que abordar. Depois que estava tudo pronto, eu repensei todas as coisas e eu disse: Deus me mandou um título, eu tenho certeza. Eu não tenho esse perfil de falar assim, nossa, eu sonhei, eu pensei, eu tenho dificuldade com isso. Mas tem horas que é muito claro, não tem como fugir. Eu tinha certeza que Deus queria ou precisava que eu falasse da intimidade. Nesse momento eu queria falar um pouquinho sobre a intimidade minha e sua com o nosso querido Deus. Eu queria que você, para isso, eu vou usar três personagens maravilhosos, para a gente falar da intimidade com Deus. E aí, eu queria que você começasse abrindo lá em Êxodo, capítulo 14, verso 15 e 16. Posso ler? Eu leio. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim?
diga aos israelitas que sigam avante. Erga a vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Vocês conhecem a história? E a coisa mais interessante que eu vejo nessa história é o fato de que Deus mandou que aquele povo fosse para uma armadilha geográfica. Eles foram para Baal-Zephon, que era uma armadilha geográfica. De um lado tinha as fortalezas do Egito, do outro lado, o único lugar que tinha saída era por onde o pessoal vinha para perseguir os egípcios. À frente, eles tinham, do outro lado, o deserto, e na frente eles tinham o Mar Vermelho. Para onde é que vai? E aí, você conhece o povo, né, liderança? Vocês conhecem o povo. E aí, cadê a comida? E aí, acabou isso? E aí, o que eu faço? Não é assim que acontece? Quando acaba, se vira, você é o líder. Se vira, Moisés. E agora, o que nós vamos fazer? Aí, Moisés fala, Deus. Aí, olha como é que Deus responde para Moisés. Ele aponta o dedo para Moisés e fala assim, por que você está falando comigo? Por que você está clamando? Faz o que tem que ser feito. Estende a sua mão, estende a vara, toca, estende a mão e fende o mar, abre o mar e o povo vai passar em terra seca. Sabe o que me chama a atenção nessa passagem? O que me chama a atenção nessa passagem é que a mim me parece muitíssimo que quando Deus falou com Moisés, ele estava falando com uma pessoa que ele conhecia intimamente e que ele podia dizer para Moisés assim, você já me conhece, pela nossa convivência, você já me conhece, você já sabe o que fazer, faz. E por essa convivência tão assim interessante, maravilhosa, a gente pode tirar uma lição que para mim é demais, é fantástica. As nossas atitudes, meninos e meninas, as nossas atitudes, elas exprimem o que sabemos e o que cremos. Porque eu só vou refletir o caráter de Deus se eu conheço o meu Deus. Isso é intimidade com o Senhor. Então, quando Deus falou para ele assim, você já sabe o que fazer, isso quer dizer que Moisés sabia qual seria a vontade do Senhor. E você sabe o que é intimidade com Deus, querido? É permitir que Deus cumpra o propósito na sua vida, é permitir conhecer o propósito de Deus na sua vida. Moisés conhecia, e ele abriu o mar, ele molhou o pé. Existe um outro personagem na Bíblia que é assim, de longe, o que a gente pode mais retratar como intimidade com Deus. E talvez se eu perguntasse para vocês falariam para mim na hora, que é Enoque. Enoque morava num lugar onde simplesmente o povo era dividido entre fiéis e infiéis, não é? E os infiéis moravam ali embaixo e os fiéis moravam em cima. Simplesmente eles não se misturavam. O Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas diz assim, que um dia, eu quero ler porque é muito bonita a citação, ele diz assim, os fiéis habitavam as montanhas e os infiéis habitavam o vale. E enquanto se mantiveram separados, os fiéis adoravam a Deus corretamente, mas com o passar do tempo, desceram das montanhas e começaram a se misturar com os infiéis. E sabe o que aconteceu? Patriarcas e Profetas, página 81. Esta associação produziu os piores resultados. Misturando-se com os depravados, os infiéis tornaram-se semelhantes, os fiéis tornaram-se semelhantes aos infiéis, no espírito e nas ações. Enoque andava com Deus, querido. Sabe como é que ele andava com Deus? Não era no mosteiro. Enoque andava com Deus como eu e você, nos mínimos detalhes. E ele se recusou a ser diferente de Deus. Enoque andava com Deus todos os dias. Ele era pai, ele era esposo, ele fazia todas as coisas que precisavam ser feitas. Só que ele andava com Deus.
A gente vive num momento do achismo, e eu tenho me preocupado muito com você, jovem. Quando a gente, numa conversa formal ou informal, de escola sabatina ou de tomada de decisões, você vira e diz assim: acho que isso não tem nada a ver. Meu amado, se nós não tivéssemos a Bíblia e o espírito de profecias, nós teríamos o direito de exercer o achismo. Mas nós temos a Bíblia e o espírito de profecia para que o achismo não seja o nosso ponto e o nosso guia. Não se desenvolve uma verdadeira intimidade com Deus baseado no eu acho que está certo. A gente está vivendo no finalzinho, e você queira ou não, nós estamos vivendo no finalzinho. Você acredite ou não, está acabando. E eu digo para você, a mediocridade da escolha de viver à margem só tem prejuízo. Nem você vai chegar no céu, e nem você vai viver na terra. O terceiro personagem que eu vou mencionar para você é Sansão. A promessa de Deus, que por meio de Sansão começaria a livrar Israel da mão dos filisteus, foi cumprida. Mas quão tenebroso e terrível é o relato daquela vida que poderia ter sido um louvor a Deus e uma glória para a nação. Se Sansão tivesse sido fiel à vocação divina, ter-se-ia cumprido o propósito de Deus em sua honra e exaltação. Mas ele rendeu-se à tentação e mostrou-se infiel à sua incumbência. E a sua missão cumpriu-se com derrota, escravidão e morte. O propósito de Deus foi cumprido na vida de Sansão. O Senhor tem propósitos para a sua vida. Eu conversando com o Duduzinho ontem, ele está no momento espiritualizando. E eu conversando com ele ontem, eu disse assim: filho, se você puder todo dia ajoelhar e falar com Deus assim: Papai do céu, que o seu propósito se cumpra na minha vida. Ele ficou olhando para a minha cara, né? E aí, o que ela está falando, essa doida, né? Aí eu brincando, eu disse assim: Dudu, vamos começar de cedo, que é para ver se isso fica muito assim, enraizado na sua cabeça, e você compreende que a gente pode escolher o caminho do Senhor desde a mais tenra idade. Porque quanto mais a gente demora de fazer essa escolha, mais provavelmente o caminho da gente, o propósito de Deus pode até ser que se cumpra na nossa vida, mas com derrota, escravidão e morte. Fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como caráter forte, mas a verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. Gente, isso é possível. Eu vivo como um homem forte. César controla os sentimentos. Ele vai me matar. Mas é isso. É possível, meu querido jovem. E eu estou aqui para falar para você de alguma coisa que é viável. Controlar deixar permitir que os seus sentimentos te controlem, não caracteriza uma intimidade com o Deus que você professa. E sem a intimidade com esse Deus que você professa, não tem uma vida de louvor e de dedicação a Deus, querido. Hoje de manhã, na escola sabatina, o Júnior deu um testemunho que eu pedi permissão para ele para reproduzir. Não pela história que ele contou, é relativamente comum, mas pela conclusão que ele chegou. E eu queria que você compreendesse isso agora, que a gente vai conversar. O Júnior foi assaltado. Levaram o carro, a carteira, o celular, levaram tudo. E ele conseguiu fugir e correu. E ele teve medo, porque ele podia ter ganhado um tiro nas costas e não ganhou. E ele disse assim: depois disso, o que ficou para mim não é que ficou pelo menos a vida, que é o que a gente pensa depois do assalto, né? Nossa, pelo menos eu fiquei vivo. O que ficou para mim, que o que vale a pena nessa vida é a intimidade, é o relacionamento que você tem com Deus, porque ela é efêmera, porque ela não é nada, porque ele podia ter levado um tiro nas costas e porque podia ter acabado ali. Querido,
Deixa eu te explicar mais uma vez. O Senhor tem propósitos na sua vida. O Senhor tem propósitos na sua vida. Ore a Deus e peça que se cumpra esse ano os propósitos de Deus para a sua vida. Que seja fervoroso, que seja sincero e que o seu pedido seja: Senhor, eu quero ser fiel a toda prova. Eu quero servi-lo. Quero servi-lo pelo prazer de servir a um Deus perfeito. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e eu tenho certeza que o resto Ele fará.